No vídeo de hoje nós não viemos trazer mas dois robôs aspirador da marca Kabum. Desse lado aqui a gente tem o Smart 100, que é o modelo mais barato da marca, mas que já promete ajudar ali na sua automatização, facilitando o seu dia a dia na limpeza da sua casa. E desse outro lado aqui a gente tem o Smart 700, que já é um modelo mais completo, tem sensores aprimorados e uma melhor autonomia. Então nesse vídeo nós vamos fazer a unboxing desses dois produtos e já vamos fazer os primeiros testes com eles em funcionamento. Então aqui na caixa do produto a gente já encontra algumas diferenças que existem entre eles, como por exemplo a altura, que esse aqui é um pouco mais alto justamente por ter um laser aqui em cima que melhora o mapeamento da sua casa. E aqui ele também fala que esse aqui é um modelo com 4 funções de limpeza e aqui a gente tem 5 funções de limpeza, e a principal diferença é que esse aqui consegue fazer a limpeza umedecida, então ele meio que consegue passar pano na sua casa. E aqui também fala que os dois são compatíveis ali com o Google Assistente, Alexa, com o aplicativo Kabum Smart. Antes de a gente continuar vendo as diferenças entre esses dois modelos, eu só queria aproveitar e convidar vocês a conhecerem o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp ou Telegram. O link vai estar aqui na descrição, e lá sempre que aparecer uma boa oferta desses aspiradores de pó ou algum outro produto interessante, a gente vai avisar vocês. Também queria avisar vocês que aqui na descrição do vídeo vai estar o link de compra desses dois produtos, caso você fique interessado ou queira ver o preço desses dois modelos. Então, seguindo aqui na caixa, a gente tem mais algumas informações importantes, algumas comparações que a gente pode já estar fazendo, como a capacidade aqui da bateria, que é 2.500 mAh contra 3.000 desse outro modelo. Então aqui a gente tem uma bateria que dura mais, já que também fala que a capacidade de sujeira aqui é 200, aqui é 600, então é 3 vezes mais. E também fala que tem reservatório de água 230 ml, enquanto aqui é de 350 ml, então provavelmente esse modelo aqui também passa pano, já que fala que também tem um reservatório de água. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Aqui ó, o tempo de carregamento é de 4 a 5 horas, e aqui ele demora um pouquinho mais para carregar, justamente por ter uma bateria maior. O tempo de funcionamento, que é quanto ele consegue aspirar na sua casa antes de voltar para o carregador, aqui é de 90 minutos e aqui é de 140 minutos, então acho que isso aqui é bem legal, porque ele consegue aspirar uma casa bem maior, sem precisar ficar indo para o carregador e retornando trabalho. Ele consegue fazer a limpeza tudo numa única vez. Aqui também fala do poder de sucção, né, que é de 1.400 PA, enquanto aqui já é de 2.000 PA, então ele consegue aqui absorver a sujeira, né, fazer a sucção com mais potência. E aqui também tem uma última informação que só tem nesse modelo aqui, sobre a capacidade ali do ruído, né, o volume que ele faz, que é menor que 65 decibéis, e aqui faltou essa informação na tabela comparativa. Por fim, nesse último lado aqui da caixa dos dois produtos, ele só traz as informações um pouco repetidas, então só reforça algumas informações do que os produtos nos trazem. A única novidade é que aqui confirma, né, vocês conseguem ver ali o selo falando que esse aqui é um pouco mais silencioso. Então vamos começar aqui pelo Kabum Smart 100, vamos abrir a caixa. Aqui a primeira coisa que a gente encontra é o manual de instruções, que tem como o robô funciona, e também tem as instruções de como conectar ele ali na sua Alexa, no seu celular, para fazer os comandos remotamente. Aqui a gente tem o carregador, né, a fonte do carregador, e um controle remoto. E agora aqui a gente já consegue tirar o mais importante, né, que vocês mais devem estar ansiosos para ver, que é o robô aspirador, aqui o modelo mais barato que a Kabum tem à venda disponível hoje. E aqui na caixa a gente encontra mais alguns acessórios, como por exemplo aqui as vassourinhas que a gente vai colocar embaixo do robô. A gente tem pilhas para o controle remoto, a base do carregador que a gente vai conectar para quando o robô finalizar a limpeza, ele vem até aqui e faz a recarga sozinho da bateria. Então a gente já consegue ver aqui que é uma fonte menorzinha, então que você vai colocar num canto da sua casa. E a gente também tem esse último saquinho aqui de acessórios que eu não sei bem para que serve, né? Parece umas pecinhas de plástico, provavelmente é para a gente colocar em alguma parte ali do robô. Eu percebi que ainda tem esse último acessório aqui, que é uma vassourinha, provavelmente para fazer a limpeza do nosso robô. Então mostrando para vocês agora o controle remoto, que é um controle remoto mais simples e tem as principais funções, provavelmente aqui de limpeza automática, de fazer alguma limpeza mais específica, e provavelmente a gente consegue controlar o robô aqui pelas setinhas também. Agora a gente já pode colocar as vassourinhas aqui embaixo para ver como fica. Ó, uma vai de um lado, a gente coloca aqui, e a outra a gente coloca do outro lado, e essas vassourinhas ajudam a fazer a limpeza dos cantos, né, puxando a sujeira mais para o meio para ele conseguir aspirar aqui embaixo. Aqui também a gente já vê o pano, né, da função de passar pano na sua casa, né? Então quando depois de fazer a limpeza a gente pode estar tirando para limpar, e basicamente é isso. A gente consegue aqui ver também como ele ficaria no carregador, né? Que vai ficar assim na sua casa quando ele for fazer a recarga da bateria. Antes de partir aqui para o próximo modelo, eu acho legal mostrar ainda para vocês uma outra coisa que eu percebi, ó, é aqui que fica o reservatório de sujeira. Então a gente consegue tirar
para fazer a limpeza. Ou então aqui atrás, eu já percebi que a gente consegue fazer aqui, ó, clicando no engate, a gente tem o reservatório de água. Caso você queira passar pano na sua casa, a gente precisa colocar água aqui dentro primeiramente. Então agora vamos partir para o unboxing do outro modelo. Vamos abrir aqui o lacre. Então aqui a gente já consegue perceber que esse modelo mais caro também traz um pouco mais de acessórios, é um pouco maior, a caixa em si já era maior. Vamos começar tirando aqui o manual, que é a primeira coisa que vem aqui em cima, assim como o outro modelo. A gente também tem a fonte da tomada, a gente tem um paninho reserva para o reservatório aqui de água, que é bem maior, vocês já podem perceber, ó, o tamanho desse reservatório de água se comparado ao do outro modelo. Aqui temos também aquele filtro que eles informam que vem nesse modelo e a fonte do carregador da bateria. E como a gente já percebe aqui, tem sim algumas diferenças bem visíveis se comparadas ao outro modelo. Agora, retirando o robô, a gente encontrou mais alguns acessórios aqui embaixo, onde a gente tem as vassourinhas para colocar embaixo dele. E algo que me chamou a atenção, ó, a gente tem 4 vassourinhas, sendo que a gente usa apenas 2, então provavelmente 2 já são reservas, caso essas venham a estragar depois de um tempo de uso. A gente já tem 2 aqui sobressalentes para estar fazendo a substituição. Também tem aquele acessório aqui provavelmente para fazer a limpeza do robô, né? Só que ele é um pouco mais completo aqui se comparado ao outro que veio na outra caixa. Vamos virar ele aqui para dar uma olhada melhor e já instalar as vassourinhas. Então a gente pega uma aqui do lado direito, vamos colocar aqui. Agora eu tenho que pegar uma do lado esquerdo para colocar desse outro lado. E a gente já consegue reparar em algumas diferenças que tem nesse modelo, né? Aqui a vassourinha que puxa a sujeira, né? Essa vai puxar para dentro. E essa aqui tem uma segunda vassourinha que provavelmente vai puxar para dentro também aqui a sujeira. E algo que me chamou a atenção é que esse modelo aqui, a gente tem um reservatório para poeira e aquele outro reservatório que vocês já viram aqui para água. Então a gente tem que optar e escolher um modelo por vez e ele não consegue então ficar com os dois, né? Com a água e com a aspiração de pó. A gente tem que escolher apenas uma opção. Outra diferença que a gente já consegue perceber aqui é que ele tem essas rodinhas aqui que são mais altas e também tem essa mola aqui justamente para ele conseguir desviar melhor dos obstáculos que ele encontrar na sua casa. Então ele consegue subir em algumas superfícies com mais facilidade. Então vamos virar ele aqui para dar mais uma olhada no robô 700 da Kabum. A gente consegue ver aqui o laser melhor, né, que está aqui em cima, e algo que chama atenção é que ele também tem 3 botões na parte superior. Tem um botão Power, um botão do Wi-Fi e um botão que provavelmente manda ele para o carregador. Caso ele esteja fazendo alguma limpeza, você quiser mandar ele para o carregador, interromper a limpeza, provavelmente a gente pode clicar nesse botão aqui. Só mostrando para vocês, ó, como ele fica também no carregador. Ele vai ficar nessa posição na sua casa enquanto ele não estiver trabalhando. Então agora que a gente já tirou os 2 modelos da caixa, a gente vai ligar e testar um pouco eles aqui no canal para poder passar as nossas primeiras impressões para vocês ainda nesse vídeo. Agora eu já liguei e testei os 2 robôs por alguns dias e tem algumas diferenças bem significativas que eu acho legal passar para vocês. Mas antes eu só queria avisar que aqui na descrição eu vou deixar o link desses 2 produtos, caso queiram dar uma olhada melhor e até mesmo comprar algum deles. Se ainda não for comprar ou até mesmo quer esperar uma melhor promoção, eu vou deixar o link do nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram, porque sempre que aparecer um deles com um preço melhor, nós vamos te avisar por lá. Voltando aqui para os robôs, a primeira coisa que eu fiz foi conectá-los no aplicativo. Os 2 usam o mesmo app, mas o visual ficou um pouco diferente entre eles, já que os 2 têm funções diferentes. Os 2 se conectaram fácil no Wi-Fi, mas pelo menos aqui pareceu um pouco mais rápido de conectar no Smart 700. Se você não é muito de usar o celular para essas coisas, o modelo mais barato traz um controle remoto, o que facilita bastante, embora aqui no outro a gente consiga fazer os comandos mais básicos, como ligar, desligar e mandar para o carregamento aqui pelo próprio aparelho. Logo ao ligar eles, uma outra diferença que a gente já percebe é que o modelo 700 consegue conversar melhor com a gente, já que tem uma voz que vai avisando o que está acontecendo. Ele avisa quando se conecta no Wi-Fi, quando tem um problema de limpeza, quando está indo para o carregador. Enquanto o Kabum 100 não tem voz, ele só faz um barulhinho ali ao iniciar um comando, ou se ele trava em algum canto da casa, ele também te sinaliza. No processo de limpeza, o Kabum 100 é mais bruto, podemos dizer assim. Ele anda rapidamente pela casa, batendo em tudo que encontra pelo caminho, então eu tomaria um pouco de cuidado com ele perto de coisas que possam quebrar. Como ele tem menos sensores, muitas vezes parecia que ele estava meio perdido pela casa, passando várias vezes ali pelo mesmo lugar e fazendo caminhos meio estranhos. É como se ele fosse indo para qualquer lado até bater,
aí contorna o obstáculo ou vira para o outro lado e vai aleatoriamente novamente. Já o Kabum 700 anda mais devagar pelos ambientes, o que num primeiro momento pode parecer pior. Só que o motivo disso é que ele vai analisando o seu espaço pelos sensores que ele tem a mais e com isso ele percebe as coisas que tem pelo caminho, como as paredes da casa, por exemplo. Com isso ele reduz a velocidade ao encostar nas coisas. Ele ainda bate nas coisas, só que com menos força, e provavelmente ele ainda faz isso de ficar encostando nas coisas para tentar pegar as poeiras que estão mais nos cantos. Na primeira limpeza do Kabum 100, ele vai criar um mapa da sua casa e com isso você consegue, por exemplo, definir áreas restritas que você não quer que ele ultrapasse. Mas vale o alerta, se você fizer algo que faça ele se perder, ele vai reiniciar e criar um novo mapa. Eu sei que essa é uma dúvida de muita gente que tem uma casa de 2 andares, por exemplo. Então você até pode pegar ele na mão e levar entre os andares, mas o recurso de mapa e de bloqueio de áreas vai acabar não funcionando bem com você, porque sempre que você movimentar o robô manualmente, ele vai apagar o mapa e fazer um novo. Mas se você não vai criar essas áreas restritas, ele acabar perdendo o mapa não é algo que te incomoda muito. Já no Smart 100, essa questão de levar o robô de um lado para o outro, como pegar ele na mão e levar para um outro quarto, ou até mesmo de um andar para o outro da casa, acaba sendo um problema maior, porque como ele anda meio aleatoriamente pela casa, ele não percebe quando já passou por tudo. Ainda mais se ele não tiver como referência a base do carregamento. Eu fiz esse teste, eu tirei ele do carregador, levei até o meu quarto, fechei a porta e ele ficou ali por umas 2 horas andando de um lado para o outro e só parou quando quase acabou a bateria. Já o modelo mais caro, ele fez o mapeamento, limpou o ambiente rapidamente e avisou quando terminou, mesmo sem ter o carregador como referência ali do início da limpeza. Um problema que eu percebi é que às vezes os dois modelos acabavam jogando a sujeira mais para frente. Então, por exemplo, na minha casa, parte da sujeira era jogada por baixo da porta de entrada. Por ser mais afobado ao andar pela casa, isso ainda era mais evidente aqui no Smart 100. Sobre o tempo de limpeza e o gasto da bateria, o Kabum 700 é mais rápido. Só para ter como referência, eu fiz uma limpeza de apenas um quarto e levou 17 minutos para ele limpá-lo. Esse quarto, segundo o mapa que o próprio robô criou, tinha 17 metros quadrados. Então foi algo ali em torno de 1 metro quadrado por minuto. E ao finalizar a limpeza, ele ainda tinha 90% de bateria restante. Enquanto nesse mesmo ambiente, o outro modelo aqui mais simples levou em torno de 1 hora e gastou aproximadamente 40% da sua bateria. Mas tem um ponto que vale acrescentar aqui. Dependendo do seu ambiente, mesmo que tenha a mesma metragem do meu, esse tempo ele pode ser maior ou menor. Em locais com muitos objetos, eles levam mais tempo se comparado a uma sala toda aberta. Pensa, por exemplo, numa mesa com 4 cadeiras. Os dois vão tentar limpar em volta de cada um dos pés das cadeiras e da mesa também, e isso faz com que eles percam bastante tempo. O outro ponto aqui é sobre o Kabum 100. Eu fiz o teste com ele mais de uma vez e sempre dava tempo diferente, justamente por ele limpando ali meio aleatoriamente e muitas vezes passar pelo mesmo local que ele já limpou antes. Mas para quem está pensando que o Kabum 700 é melhor em tudo, não é bem assim. Algo meio inacreditável aconteceu quando o modelo que deveria ser o melhor teve mais dificuldade com o tapete da minha sala. E eu fui obrigado a fazer ali uma barreira para ele não subir em cima do tapete, porque ele se enroscava e não conseguia sair mais. Então com esse modelo aqui em casa, eu evitaria ao máximo ter tapetes mais altos ou com aqueles acabamentos em fios mais soltos. O Kabum 100, mesmo que tivesse dificuldades, ele insistia bastante, tentava de novo e ele conseguiu subir nesse tapete. Mas é claro que a gente também não pode generalizar aqui e dizer que o Kabum 100 vai conseguir subir em todos os tapetes, porque teve um tapete pequeno de um quarto que nenhum dos dois conseguiu subir. Como era um tapete mais fino e leve, os dois acabaram empurrando e amontoando esse tapete na parede, sem conseguir limpá-lo. Tirando os tapetes, os dois podem ter problemas com outras coisas que tenham e eles podem se enrolar, como fios soltos no chão. Para aproveitar o máximo com esses robôs, o ideal mesmo é deixar o ambiente o mais livre possível, sem muitas coisas que ele possam se enroscar. Também tem que tomar cuidado com coisas muito pequenas, como por exemplo brinquedos, caso você tenha filhos, porque dependendo do tamanho, ele vai acabar aspirando. Sobre o passapano, como eu já comentei antes, os dois têm essa função, mas sobre isso eu acho que é importante comentar que nenhum deles vai conseguir esfregar o seu chão. Eles apenas passam um pano úmido, o que ajuda em limpezas mais superficiais, tirando algum pó que não tenha conseguido aspirar. Um problema que eu percebi é que nenhum dos dois identifica coisas como tapetes. Então, se você tiver um tapete, eles vão acabar molhando. Existem outros modelos hoje que já fazem essa distinção, evitando molhar tapetes ou até mesmo aumentando a potência de aspiração ao passar por eles. Só que normalmente também são robôs mais caros. Nessa função de passar pano, algumas vantagens do 700 são que ele consegue ajustar o nível de água. Então, você pode definir se quer o seu chão mais molhado ou se quer ele com pouca água. Além de, por ter um mapa, você consegue manualmente
normalmente define áreas que você não quer que o mop passe, o que pode ser útil no caso de tapetes. Como precisa trocar o reservatório ou então completá-lo de água antes de passar o pano, ou seja, tem que ter uma ação manual nossa, eu por experiência própria acredito que é um recurso que muita gente vai acabar deixando de lado com o tempo. Eu mesmo tenho um desses robôs na minha casa e eu acho que dá para contar nos dedos quantas vezes eu passei pano com o meu robô. Sobre o Smart 100, por ter um reservatório pequeno, na minha casa pelo menos acabou a água antes mesmo de ele terminar de fazer a limpeza completa. E eu até às vezes ficava na dúvida se ele ainda tinha água no reservatório ou se ele só estava esfregando o pano que já estava um pouco molhado. Finalizada a limpeza ou a função de passar panos, os dois modelos da Kabum voltam sozinho para a base de carregamento, ficando prontos para a próxima limpeza. Antes de falar as minhas conclusões, eu só queria avisar que aqui na descrição vai ter o link desses dois produtos, caso tenham ficado interessado em dar uma olhada melhor. Se vocês não vão comprar o robô ainda, fica o nosso convite para conhecer o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp ou Telegram, porque sempre que um robô aspirador ou algum outro produto interessante entrar em promoção, a gente sempre avisa vocês por lá. Também queria aproveitar e pedir o apoio de vocês com um like ou um comentário aqui embaixo, porque esses testes deram bastante trabalho de serem feitos e a ajuda de vocês faz com que mais pessoas cheguem no nosso vídeo e conheçam o nosso canal. Inclusive a gente está pensando em fazer uma comparação agora com 4 robôs da Kabum ao mesmo tempo e a gente vai levar em consideração os likes de vocês no vídeo para saber se vocês teriam interesse em ver esse outro conteúdo também aqui no canal. Mas então, qual robô se saiu melhor? Será que vale a pena comprar algum deles? De forma geral, dá para dizer que os dois modelos da Kabum se saíram bem, baseado na proposta de cada um deles. O Smart 100 é mais simples e também tem menos sensores, mas já vai conseguir te ajudar na tarefa de limpar a sua casa, especialmente se ela não for muito grande. Por ser mais simples, ele também tem reservatórios menores, tanto de água quanto de sujeira. Então a gente precisa ajudar ele mais vezes, fazendo, por exemplo, a limpeza do reservatório de poeira com mais frequência. Agora, tendo condições, eu acho que vale sim investir no modelo mais caro, que é o Kabum 700, porque ele tem sensores melhores, é mais inteligente, já tem como definir mapas, você consegue ajustar o nível de água na função mop, além de ele fazer uma limpeza da casa muito mais rápido. Mas enfim, o vídeo seria esse, espero ter tirado todas as dúvidas de vocês, mas se ficou alguma coisa, pode colocar aqui no campo de comentários que a gente vai estar complementando em próximos vídeos. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima!